Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Estrada. Algumas quartas-feiras atrás, ministrando aqui na quarta profética, Deus me deu uma mensagem a respeito do tempo. Mas o tempo linear, onde nós falamos a respeito das estações, da onde tudo é transitório, tudo é passageiro. E Salomão vai descrever tudo isso ali no livro de Eclesiastes, não é verdade? Pois bem, continuamos então na mesma linha de raciocínio, falando acerca do tempo. Mas dessa vez é num aspecto diferente. Hoje nós vamos continuar nesta mesma linha, porém destacando outros aspectos fundamentais e consideráveis acerca desse que muitas vezes reputamos por amigo, outras inimigo, mas que faz parte das nossas vidas desde a concepção no ventre materno. Ele é o tempo. Tempo que ninguém pode conter. O tempo que muitas vezes é nosso amigo e outras vezes nosso inimigo. Ora, as mamães e papais que aqui estão presentes devem se lembrar da expectativa gerada quando receberam a notícia de que uma nova vida estava sendo gerada no ventre materno. E aí começa uma contagem regressiva e uma expectativa e uma ansiedade, mas esta ansiedade, uma ansiedade boa, esperando logo contemplar o rosto, pegar no colo e vislumbrar o milagre da vida. E aí a gente começa a entender que o texto que nós acabamos de ler, ele é extremamente pedagógico, instrutivo e espiritual. E a principal lição que nos ensina é como aproveitar bem e de maneira construtiva e também saudável o tempo que temos nesta breve passagem aqui nesta terra. Desde os primórdios da raça humana, o homem, ao observar o sol nascer e se pôr a cada dia e noite que se iniciava, começa a notar que haviam transformações acontecendo nele mesmo e ao seu redor. Surge então a necessidade de contar o tempo. Por volta de 1500 a.C., os egípcios desenvolveram um relógio de sol em forma de T, colocando no solo e calibrado para dividir o intervalo entre o nascer e o pôr do sol em 12 partes. Esta divisão foi realizada e é a primeira vez que nós tivemos então as horas como nós conhecemos hoje. As 12 partes que dividiam o dia eram as 12 horas que compunham o dia. Pois bem, o tempo se passa, vem a necessidade de aperfeiçoar essa invenção, porque o homem continuava tentando entender o tempo. O relógio de água, ou a clepsidra, um antigo instrumento construído por dois cones que se comunicam pelo ápice, sendo um deles cheio de água, era usado para medir o tempo com base na velocidade de escoamento, utilizando então o campo gravitacional. Esta mesma base é utilizada posteriormente para construir a ampulheta. Quem lembra da ampulheta aqui? E a ampulheta agora utiliza esta mesma base, só que agora não escoa água, mas escoa a areia. E aí os relógios vão passar dentro da civilização humana por várias metamorfoses e transformações. Durante todo o período histórico, eles começam a se transformar, não somente o Dorjan, em um objeto de contagem do tempo, mas um objeto chique, um objeto de luxo. Então vem os relógios de bolso, aqueles relógios com corrente, Então posteriormente vem os relógios de corda, e aí os relógios começam a tomar forma, e muitos até hoje colecionam esses relógios. Chegamos então ao tempo moderno, e o tempo ele não para, o tempo ele continua, e o tempo ele vem nos mostrando o avanço da humanidade. E hoje o tempo está presente naqueles relógios digitais, em todos os equipamentos tecnológicos, e agora nos smartphones e nos smartwatches. Quem tem um smartwatch aí? Aleluia! Mas o fato é, meus queridos irmãos e irmãs, que ninguém pode fugir do tempo. Quando criança ou adolescentes, e tem os pré-adolescentes também, que são aqueles que não querem ser chamados de crianças, não é verdade? Cadê os pré-adolescentes aí? Amém? Quando crianças ou pré-adolescentes, nós acreditamos que o tempo nunca vai passar. Nós acreditamos que o tempo nunca vai correr.
E a realidade é que nós andamos ansiosos para atingir a maioridade, para ficarmos adultos, para que o tempo passe depressa. Quem se lembra quando você ainda era um menino, uma menina, um garoto, uma garota, e dizia assim: eu não vejo a hora de ficar de maior, eu não vejo a hora de fazer os meus 18, eu não vejo a hora de ter a minha própria casa, eu não vejo a hora de sair de casa. Todo mundo lembra disso, mas o fato é que quando isso acontece, o tempo que parecia paralisado, o tempo que parecia parado, ele começa a correr tão depressa. Não é verdade? Amém? Quem está entendendo aqui? O fato é de que quando crianças e jovens, meus irmãos e irmãs, brincamos com o tempo, flertamos com o tempo e achamos que ele nunca vai passar. Mas na idade adulta, quanto mais o tempo passa, percebemos o quão bom era ser criança e daríamos tudo para voltar àquele tempo, aquela inocência. E aí tudo vira nostalgia. E aí nós começamos a falar aquela famosa frase: mas no meu tempo. Sabe? E a gente começa a perceber, quando o tempo já passou mesmo, quando começamos a dizer: mas no meu tempo era diferente, mas no meu tempo não era assim, mas no meu tempo era assado, mas no meu tempo nós fazíamos isso, no meu tempo nós fazíamos aquilo. Quem sabe tem gerações aqui que vão falar: mas no meu tempo lá na década de 60, no meu tempo na década de 70, no meu tempo na década de 80, no meu tempo na década de 90, no meu tempo. E hoje as crianças e jovens que aqui estão, daqui a alguns anos vão dizer: mas no meu tempo lá na década de 2000, em 2010, em 2020, quando a gente jogava Free Fire. No meu tempo, quando eu pulava amarelinha na rua. No meu tempo, quando eu brincava de esconde-esconde. No meu tempo, quando eu fazia meu carrinho de rolimã. No meu tempo, quando estava anoitecendo e a minha mãe já estava gritando lá fora: vem para dentro tomar banho e jantar. Quem lembra desse tempo? Tudo vira nostalgia. O texto aqui me dá um tema para essa mensagem, um título para esta mensagem. Que título é esse? Perder tempo ou gastar tempo? Como nós decidimos, como nós escolhemos investir o nosso tempo? Como nós temos investido o nosso tempo desde que nós compreendemos a verdade absoluta que é Jesus Cristo. Ele entrou na tua vida, sim ou não? Então agora você não está mais condicionado a um tempo que te prende. Agora você é atemporal. Você não se limita ao tempo. Por quê? Porque nós não somos cidadãos desta terra aqui. Nós somos cidadãos dos céus. Fomos preparados, fomos criados não para vivermos limitados a estas coisas aqui. É lógico que o que nós fazemos aqui vão resultar em coisas futuras e até mesmo na eternidade. Como eu tenho dedicado o meu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? Eu tenho perdido tempo ou tenho gastado o tempo com Deus e investido o tempo nas coisas que realmente edificam a minha vida? Aleluia! Põe o verso 14 para a gente de novo, vamos lá. Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta tu que, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te... Meu Deus, o que ele nos ensina aqui, o que a palavra de Deus está nos ensinando é o seguinte: existe um povo que está dormindo. E esta sonolência não é física, é um sono espiritual. Às vezes nós estamos acordados fisicamente, mas espiritualmente estamos dormindo. E quando estamos dessa forma, estamos perdendo tempo, estamos deixando de lado coisas que realmente deveriam ser feitas no reino espiritual. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para te dar um chacoalhão, para me dar um chacoalhão, para sacudir a igreja e dizer: eu não criei você para perder tempo, eu criei você para investir tempo. Desperta tu que dormes, porque o Senhor quer se manifestar a você. Ele está na casa. Oh, aleluia. Quando você saiu da tua casa e veio até este local, esta casa de oração, nesta casa profética, nesta quarta profética, você decidiu investir tempo espiritualmente falando, gastar tempo nas coisas que realmente edificam.
Perder tempo é dormir espiritualmente, viver distraído, sem discernimento, como morto no pecado. É deixar os dias maus sugarem a sua energia e afastarem-te do propósito que Deus tem para você. Acontece conosco, sim ou não? Às vezes a gente deixa o dia mau sugar as nossas energias, André, sugar as nossas forças, e não entendemos, presbítero Jefferson, não compreendemos que Deus, Ele tem um tempo preparado para cada um de nós, e é um tempo de profundidade, é um tempo de intimidade, é um tempo de não olhar para estas coisas temporais aqui desta terra, e saber que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quando eu olho para estas coisas que estão tentando me barrar, tentando impedir que eu avance e tenha, como nós recebemos a palavra aqui no domingo, os nossos olhos espirituais abertos, eu estou perdendo tempo. Mas quando eu olho para Jesus, tenho os meus olhos espirituais abertos, eu estou gastando tempo, dedicando tempo a Ele, e eu tenho certeza de que o meu depósito está guardado, o teu depósito está guardado. Tem alguém aqui pronto para investir tempo? Aleluia, oh aleluia, aleluia. Nesse sentido, irmãos, o cristão que está dormindo está perdendo tempo com coisas inúteis ou que não produzem frutos eternos. Sabe, irmãos, perder é um verbo transitivo, direto. É deixar algo em algum lugar, é pôr ao esquecimento algo, é se distrair com alguma coisa e esquecer. Nós não podemos estar distraídos, nós precisamos estar alertas. Nós não podemos andar distraídos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ser uma igreja que está com os olhos fitos, focados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E Ele me chamou, te chamou, não para perder, mas para sermos mais do que vencedores. Portanto, nenhuma provação, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade deve te distrair ou tirar os teus olhos daquele que te chamou, que te escolheu. Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Sprada.